Vamos lá, muito bom dia pessoal. Hoje é terça-feira, 8 de agosto de 2023 e a gente inicia aqui mais um dia com o panorama do mercado, tentando trazer para você tudo o que aconteceu na sessão asiática, o que está acontecendo na sessão europeia e os triggers para o dia na sessão no mercado americano e também aqui no mercado local no Brasil. E tradicionalmente a gente vai lá para a Ásia, onde hoje majoritariamente as bolsas fecharam em queda, com dados bastante ruins da China. O CSI 300 caiu 0,26, o Xangai recuou 0,25 e aí o Hang Seng caiu 1,78%, refletindo os números de hoje. Já o Nikkei ele foi na contramão e avançou 0,27. O Kospi teve queda de 0,26 e o Topix subiu 0,34. Lá na Oceania, o índice australiano fechou bem próximo a amarrar a linha d'água, com valorização marginal de 0,03. E o que aconteceu hoje é simples, saiu os dados da balança comercial chinesa. As exportações, leitura anualizada para julho, teve queda de 14,5%. O mercado previa um recuo nas exportações chinesas de 12,5%, e aí o número veio bem acima. 14,5% foi a queda nas exportações chinesas. Já as importações, na leitura anualizada, teve queda de 12,4%. E para as importações, os analistas de mercado esperavam uma queda de 0,5%. O número veio bem acima do esperado, 12,4%. O saldo da balança comercial em dólares para julho ficou positivo em um pouco mais de 80 bilhões. O esperado era de 70 bilhões. 80 bilhões e 600 milhões de dólares foi o saldo da balança comercial, leitura para julho. E a China informou que o avanço em suas reservas de moeda estrangeira, o total, ele cresceu cerca de 11 bilhões e 270 milhões de dólares. Com isso, totalizou a monta de 3 trilhões 204 bilhões de dólares. Esse é o segundo resultado positivo consecutivo. Ficou, porém, abaixo da expectativa do mercado, que previa um valor levemente maior de 3 trilhões 207 bilhões de dólares. E o ministro das Relações Exteriores chinês disse que a China e a Rússia são parceiros confiáveis. Um dado que eu anotei aqui, voltando a falar aí sobre o saldo da balança comercial, a China teve superávit comercial em julho com os Estados Unidos. Para o mês de julho, o superávit ficou em 30,3 bilhões de dólares, contra um superávit de 28,7 bi de dólar em junho, segundo os dados alfandegários. O superávit comercial da China de janeiro a julho, com os Estados Unidos, somou-se aí 181,8 bilhões de dólares. Vamos passar para o gráfico do Nikkei. Deixa eu abrir o C-Trader aqui. Opa, pronto, beleza. Vamos lá. Então hoje o C-Trader, hoje o Nikkei, ele foi na contramão do mercado, como eu havia dito, fechou com valorização de 0,27. Ele retomou um pouquinho da queda vista na sessão de ontem, e quando a gente começa a observar, vou tirar isso daqui, a gente observa que entre a primeira resistência aqui na retração do Fibo e aquela região dos 31 mil pontos, onde dentro do meu estudo eu considero como sendo agora o principal suporte que ele possui, ele
lateralizou, ele fez esse movimento aqui, ó, de lateralização. Aqui ele está no meio do pagode aqui, entre o 38% e os 31 mil pontos como suporte. Uma vez que perdido esse patamar de preço, ele pode mudar a tendência e voltar para esse grande corredor lateral, como eu venho falando, como eu comecei falando para vocês na sessão de ontem, ok? Então, por enquanto, mercado de indefinição, bastante volatilidade na sessão asiática, como a gente pode perceber, com números saindo por lá, conciliando também números do cenário macro, acabaram lateralizando o índice, tirando um pouco do ímpeto comprador para renovar novas máximas intradiárias, como nós tínhamos visto há muito pouco tempo atrás. Aqui, para quem está de fora, eu recomendo muita cautela. Eu não vejo por enquanto nada para se fazer aqui com relação utilizando esse apoio técnico que a gente tem, né, nos gráficos. Eu particularmente não vejo nada nesse momento, ok? Ficaria interessante se ele retomasse aí o movimento para alta, rompendo esses 38% e ganhando esses 50%, como nós vimos aqui atrás, quando ele ainda estava performando acima do canal dessa linha de tendência de alta aqui, tá? Ele perdeu, rompeu a linha, não foi buscar os 31 mil e lateralizou e foi tentar novamente romper nesse momento aqui, ó. A retração não conseguiu, entrou muita força, observem o volume aqui, ó. Ele refugou o preço aqui em cima, entrou força vendedora e os preços estabilizaram. Olha esse candle aqui, que é o último do dia, um gráfico diário. Esse aqui, olhem esse candle, como ele é um candle que não tem muita força quando comparado aos pregões anteriores, e ele fica realmente aqui no miolo entre a retração e o primeiro suporte aqui nos 31 mil. Então, repetindo aí graficamente, para mim é um momento complicado para o Nikkei, tá certo? Vamos esperar aí dados um pouco melhores que possam fazer mostrar aí o sentimento do índice, se ele realmente vai continuar a escalada de alta ou se ele vai reverter essa compra aí, perdendo o suporte nos 31 mil pontos. Vamos falar de Europa agora. A bolsa alemã opera com desvalorização de 0,38%. No momento, a bolsa parisiense cai 0,27%. Também nos primeiros negócios do dia, Londres cai 0,27%, iguais Paris. Pegar aqui a bolsa em Milão, é a que cai mais nesse momento. O índice italiano recua 1,61%, enquanto a bolsa madrilenha tem queda de 0,27%. Vamos aos highlights. Na sessão de ontem, o banco americano Bank of America, ele soltou uma nota aos seus clientes referente à taxa de juros na Europa. Eu peguei um pedacinho mais importante desse texto aqui para ler para vocês hoje. Nessa nota aos clientes do Bank of America, o banco diz: estamos revisando nossas previsões de rendimento para cima, esperando que os rendimentos dos títulos alemães de 10 anos subam temporariamente acima de 2,65%, antes de recuar para 2,4% até o final do ano e 2% até o final de 2024. E isso acontece porque o Banco Central Europeu provavelmente aumentará as taxas para 4% em seu cenário básico. Além disso, as economias desenvolvidas estão se recuperando melhor do que o esperado, o que pode resultar em rendimentos mais altos a nível global. Essas mudanças podem trazer pressão de alta nos rendimentos a curto prazo, pessoal, como uma recuperação mais sustentada, começando no final do terceiro trimestre.
na agenda do mercado europeu, até o momento saiu a inflação na Alemanha, o índice de preços ao consumidor alemão, o CPI, na leitura mensal para junho, ele veio em linha com a expectativa de mercado. Analistas aguardavam 0,3% de alta, o número veio 0,3%. A mesma coisa aconteceu com a leitura anualizada para julho do CPI alemão. O número esperado era 6,2%, o número veio 6,2%. Deixa eu dar uma passada aqui também, ainda pela agenda nos outros países. Na zona do euro, ele realmente, o trigger mais importante do dia é apenas o CPI alemão. A gente vai ter dados de importação e exportação francês, que vieram praticamente em linha com o consenso, mas não faz preço. Vamos lá, ok. Vamos passar aqui para o gráfico do DAX para ver como é que a bolsa reagiu a esse CPI em linha com o esperado. Vamos lá. A gente vê, quando a gente diminui a janela do gráfico, a gente vê que tem um importante suporte ali nos 16.200, onde eu sinalizei de azul. Houveram as tentativas aí em finalzinho de dezembro 22. E aí, quando a gente abre o gráfico, a gente percebe que foi formado um canal de alta e que nos últimos pregões houveram duas tentativas aí no rompimento e na tentativa de se sustentar acima dessa LTA dentro do canal. A primeira foi nessa região aqui, em início de julho, né, quando ele perdeu essa LTA. Ele voltou lá para terminando perto aí da primeira quinzena de julho, ele voltou para o canal de alta, e quando foi no finalzinho aí, no último dia útil do mês, já começando o mês de agosto, ele voltou a perder essa LTA aqui, que faz o suporte do canal de alta. Até o momento ele lembra bastante aqui a situação do Nikkei, quando ele sai do canal de alta, ele perde a LTA e ele não encontra força para voltar na primeira retração, aonde teria o próximo suporte, mas também não rompe a resistência, que seria essa LTA aqui, voltando para o canal de alta. Esse movimento, nós vimos há pouco, ele se assemelha muito com o Nikkei. Eu tomo a liberdade do tempo de vocês aqui para mostrar novamente. Olha lá, ó. Ele perde o canal, lateraliza, tenta buscar novamente aqui em cima outros patamares mais elevados de preço, recua e lateraliza. A gente vai agora para a bolsa alemã, a bolsa alemã, é a mesma movimento. Ele perde, volta, perde novamente e lateralizou. Lógico, a gente está vendo agora que a gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. A gente está vendo a bolsa alemã aberta, o volume do dia sendo feito, tá? Mas mesmo com dados aí desse gigante europeu, que é a Alemanha, com dados da inflação vindo em linha, significa que ele manteve uma inflação elevada nos patamares anteriores. Não trouxe muita volatilidade para o índice alemão, que também espera os dados que vão vir dos Estados Unidos com relação também à inflação, tá? Isso aí é um driver bastante importante para os mercados também, lógico, o mercado europeu. Vamos ver como é que está a situação aqui no Reino Unido. Não muito diferente, ok? Ele também faz o movimento que nós vimos no Nikkei e também no DAX. Ele voltou a performar acima da linha de tendência, perdeu novamente, deu sequência ao movimento, não teve força para continuar, no caso aqui, essa LTB,
e lateralizou o movimento. Lembrando também, ele está sendo formado, tem um candlezinho aqui, ó, no reloginho. É um gráfico diário, ele está sendo formado ainda, o volume ainda é um pouco baixo, é o início dos trabalhos lá na zona do euro. Vamos falar sobre mercado americano. O S&P 500, o S&P futuro, opera com queda de 0,3% nesse momento. Já o Dow Jones no futuro caindo 0,23% e a bolsa eletrônica Nasdaq recuando 0,41%. Enquanto o Russell 2000 recua 0,52%, o VIX sobe 3,61% e a cota do VIX está valendo 16,34 nesse momento. Lá nos Estados Unidos, deixa eu separar aqui para vocês, eu peguei uma notinha da agência de classificação de risco, deixa eu achar ela aqui, achei, bacana, legal. Vamos lá, separei essa nota aqui para vocês da Moody's, agência de classificação de risco Moody's, lembrando que a Fitch, na semana passada, cortou a nota de crédito soberana dos Estados Unidos. E ontem, no final do pregão, a Moody's soltou uma notinha aí com relação ao mercado americano, que eu vou ler agora para vocês. Tá? Eu já deixo tudo separadinho aqui para o nosso encontro. A Moody's cortou as notas de crédito de vários bancos pequenos e médio nos Estados Unidos na sessão de ontem, né? E disse que pode rebaixar alguns dos maiores credores do país, alertando que a força de crédito do setor provavelmente será testada por riscos de financiamento e lucratividade mais fraca. Foram 10 bancos em um degrau, né, e colocando 6 grandes bancos, incluindo o Bank of New York Mellon, o US Bancorp, o State Street, o Trust Financial, e todos esses bancos estão em análises para possíveis rebaixamentos. Eu abro uma aspas aqui para a agência de classificação de risco Moody's. Ela disse: os resultados do segundo TRI de muitos bancos mostraram crescentes pressões de lucratividade que reduzirão a sua capacidade de gerar capital interno. Fecha aspas. Em um outro parágrafo, afirma que isso ocorre quando uma recessão moderada nos Estados Unidos está no horizonte para o início de 2024 e que a qualidade dos ativos parece destinada a diminuir, com riscos particulares nas carteiras de imóveis comerciais de alguns bancos. Não foi muito diferente de outros pregões anteriores, né? Houve muita volatilidade na sessão de ontem, mas a volatilidade ela acabou que no final do dia andou e terminou no mesmo lugar praticamente. O S&P 500 na tela mostra que o índice americano continua performando dentro do canal de alta, está no nível ainda muito confortável aos 4.500 pontos. A gente tem ali nos 4.800 como objetivo, que é a tentativa de renovar o topo. Porém, a gente tem aqui a linha dos 4.200, que na minha leitura é uma das mais importantes regiões aí, onde poderia definir parâmetros como a continuidade, a manutenção da tendência ou uma inversão de tendência. Mas por enquanto a gente não precisa esmiuçar muito o gráfico, né? Ele paradinho do jeito que está, ele já mostra para a gente que a tendência compradora ainda segue firme, e essa tendência altista ela não se perde, a não ser que haja rompimento aqui desse canalzinho de alta. Bom, vamos só aqui de curiosidade dar uma olhada como está o VIX, olha lá, ó. Dia de alta, agora subindo quase 4%, 16,40 o VIX no futuro, mas o VIX praticamente aí inalterado quando a gente olha a big picture, né, o cenário mais amplo aí no gráfico do VIX.
Acho que é isso para equities, né? Vamos então pular aqui para as nossas commodities. O petróleo do tipo WTI opera com desvalorização de 1,15% e sai negócio a $80,99 o barril. Já o Brent cai 1,36% e é cotado a $84,16 o barril. O preço do gás natural recua 0,41, valendo 2,71, enquanto a gasolina tem queda de 0,26, valendo 2,79. O óleo de calefação cai nesse momento 1,26. O gás natural referência na Europa hoje opera com queda de 2,66. Vamos já pular para as metálicas e aí a gente volta nos gráficos fazendo todas elas, né? O ouro opera com uma leve queda de 0,21%, sai negócio a $1.932 a onça Troy. A prata cai 0,32, 23,7 pagão na prata, e o cobre hoje dia de forte desvalorização, com dados ruins lá na China, significa aí que a demanda vai ser forte, vai continuar sendo fortemente impactada, principalmente para commodities estratégicas aí como as metálicas. Esse aqui é o gráfico do barril do Brent. Ele perdeu um pouquinho a força ao tentar se encontrar com essa primeira resistência aqui na linha dos $90 o barril. Dentro desse caixote aqui, para quem não fez nada, aqui embaixo não tem nada para fazer, salvo exceção ele toque aqui e perca força. Que a gente vai fazer leitura macro aqui para a gente sair do petróleo, hein, pessoal? Vamos lá. Tocou aqui, não rompeu, não entrou volume, ele refutou essa continuidade de venda aqui por acreditar que o preço já estaria muito barato. O agente foi lá, o operador de mercado, e comprou o petróleo, posicionando o stop abaixo aqui da mínima. Foi levando, foi fazendo gerenciamento de risco, foi comprando mais, foi diminuindo a mão, foi repondo a mão, foi diminuindo a mão, foi melhorando o seu stop. Não alcançou o objetivo, o que ele faz? Aperta o stop quem está comprado aqui. Quem tá de fora, eu já digo o que precisa fazer quem está de fora. Não para quem está comprado, ajusta o stop, melhora o gerenciamento de risco e aperta ele aqui para cima. Não deixa voltar, não vai entregar dinheiro para o mercado. Ele tocou aqui, reduz 90% da mão e espera se ele vai romper e continuar renovando aí uma máxima. Caso contrário, ele refugou esse preço aqui, acreditando que já está caro, zera a posição. Posiciona um stop aqui, abre uma venda no recuo dele até a região dos $80. Aí você está ganhando quase $5 nessa queda. Mas por que eu vou fazer isso? Você ficou doido? Porque o mercado está encaixotado aqui já há bastante tempo, e quando você vai fazer o seu research para poder operar, para não operar no escuro, você vai entender o ativo que você está operando, você vai ver que algumas casas, pelo menos as principais casas financeiras, como grandes bancos, eles não estão melhorando e aumentando o preço terminal para 2023 do óleo. Muito pelo contrário, eles estão reduzindo os preços. Se eles reduzem os preços e aqui está subindo, você primeiro tem que melhorar o seu stop para você aumentar o seu ganho, esperando aí uma mudança nos ares macros, né, na tendência macro, de que esses números possam vir a ser melhorados pelos bancos. Se eles não melhorarem e mantiverem o call em um resultado, em um preço terminal dentro dessa região, você sabe que daqui para frente vai ser difícil continuar comprado. Então você posiciona o stop e vende isso aqui para tentar ele voltar e ficar aqui no meio do pagode, ficando lateral, como ele sempre tem feito ao longo aí de novembro de 2022. Beleza? Essa análise aqui
ela serve tanto para o Brent quanto para o WTI. Só que o WTI ele já bateu aqui na sessão de ontem e recuou. Observe aqui, ó. Ele bateu aqui e recua. Olha que legal. O cara zerou a posição dele aqui, posicionou o stop acima desse 83, que seja, e vendeu 82,70 e vem embora. Vamos surfar isso aí aqui para baixo. Quando a gente vai, se você quiser entender aonde ele poderia chegar nessa venda, a gente passa aqui, ó. Onde que o Rodrigo, onde é que ele pode chegar? Se eu vendi, o que eu faço? Olha aqui, ó. 77 seria o primeiro objetivo dessa venda. 77 dólares seria o primeiro objetivo e 75,20 o segundo objetivo, onde ele voltaria a lateralizar. Então esse é o conceito, bateu aqui compra, bateu aqui venda, até que no cenário macro haja um reposicionamento na leitura dos principais players de commodity, melhorando o preço do petróleo acima desses patamares onde eu tracei essas resistências. Espero que tenha ficado entendido. Se você ainda tem alguma dúvida, fala comigo, me procura que a gente vai esclarecer isso para você sem problema algum, tá? Sobre esse meu outlook sobre o petróleo. Pregão de ontem bastante volátil também para as commodities agrícolas. Com o trigo ontem teve valorização, monitorando as tensões lá no Mar Negro após o bombardeio ucraniano a 2 petroleiros russos. Nesse momento o trigo devolve a alta de ontem e opera com queda de 1,95% a 6,44 dólares. É o preço do trigo em Chicago. E o milho cai 0,55%, também devolvendo um pouco das altas que foram vistas nas sessões anteriores por conta de problemas geopolíticos. O que ocorre com o milho, no meu entendimento, são preços ainda bastante pressionados, não só agora por uma safrinha recorde no Brasil, mas como também o melhoramento na última análise climática para 15 dias lá no meio oeste americano, onde fica o Corn Belt, que é a região das lavouras de soja e de milho. Houve melhora nas previsões climáticas e eles estão aí colocando uma previsão de mais 15 dias de bom tempo, de chuvas e climas mais amenos. E com isso a gente com certeza vai ver aí melhora nas condições de lavoura nos próximos relatórios do USDA. Se tem chuva, tem grão, se melhora o grão, são preços mais pressionados por conta do volume ofertado após a safra. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui nessa terça-feira. Espero que vocês tenham gostado e que o panorama possa ajudar vocês no intraday. Eu desejo a todos uma excelente jornada no dia de hoje, bons negócios, e aí temos um compromisso amanhã para mais um panorama de mercado. Tenham todos uma excelente terça-feira e até lá.